Calma que a sua aula já vai começar. Eu sou o professor Antônio Marterson e se você quiser ajudar o meu canal a continuar propagando conteúdos contábeis na internet, primeiro, se inscreva, ative as notificações, claro, só se você gostar desta aula. E a segunda maneira de você me ajudar, aqui na descrição tem uma série de links de cursos que eu mesmo preparei para você e cada curso que você faz sua matrícula, você recebe outro de bônus. Eu também vou deixar o meu WhatsApp aqui e também as minhas páginas no Instagram, caso você queira fazer alguma parceria relacionada à contabilidade. Fique aí com a aula, mas se gostar, se inscreva no canal e ative as notificações. Bons estudos! Bem, vamos aqui então iniciando os nossos estudos sobre o regime tributário lucro presumido. Acredito que você já estudou o regime tributário lucro real, já entendeu que o imposto de renda e a contribuição social incidem sobre o lucro ajustado com as adições e exclusões. Agora nós iremos nos aprofundar neste regime tributário que você vai entender o porquê que o nome é lucro presumido. Tudo bem? Então veja, só lembrando que sua empresa não vai escolher o lucro presumido ou qualquer outro regime tributário por escolher, tá? Ela vai escolher um regime tributário de acordo com o estudo que será feito no planejamento tributário. Então, uma empresa só vai escolher um regime tributário se um planejamento tributário for feito, tá certo? Mas eu sou consultor de uma padaria e eu conheço uma padaria que está no Simples Nacional. Obviamente, a outra padaria que eu faço consultoria também tem que ir para o Simples Nacional. A resposta é não. Não é assim que funciona. Cada empresa, por mais que seja no mesmo bairro, na mesma cidade, por mais que sejam empresas do mesmo setor, do mesmo porte, elas precisam ter, cada uma delas, um estudo tributário específico para saber qual o melhor regime tributário. Tudo bem? Vamos aqui ao conceito. O lucro presumido é um regime tributário que pode ser adotado por empresas que tenham receita bruta total no ano calendário anterior de 78 milhões de reais ou menos. Então veja, na verdade existem dois critérios para uma empresa optar pelo lucro presumido ou não. Vai ter uma aula só sobre isso, só sobre os impeditivos, tá? Inclusive você já pode ver na grade curricular. Mas o primeiro critério é o critério do faturamento. Vamos imaginar que em 2023 uma empresa tenha um faturamento de 79 milhões de reais. Veja, ela ultrapassou o limite proporcional e o limite total. Ela só pode faturar 78 milhões de reais no ano, para que no próximo ano ela esteja no lucro presumido, sempre olhando para o ano calendário anterior. Se a empresa vai escolher um regime tributário em 2024, ela tem que olhar para o ano de 2023. Agora, nós também temos que levar em consideração aqui o cálculo proporcional, que dá 6 milhões e meio de reais por ano. Eu vou explicar isso aqui ainda, acredito que na próxima aula, ou nessa aula ainda, tudo bem? Ou seja, vamos imaginar que uma empresa foi aberta em novembro. Ora, se uma empresa foi aberta em novembro, para que em janeiro do próximo ano ela esteja no lucro presumido, ela não pode faturar 78 milhões de reais. Nós iremos ter que pegar 78 milhões, iremos dividir por 12, que vai dar 6 milhões e meio. E de novembro a dezembro são 2 meses, vezes 2. Essa empresa poderá faturar no máximo 13 milhões de reais em novembro e dezembro, para que no ano seguinte ela possa optar pelo lucro presumido. Uma empresa que exerceu atividades durante 2 meses no ano, ela tem que fazer esse cálculo proporcional aplicando 6 milhões de reais e meio por mês. Tudo bem? Show de bola. Agora, a opção pela tributação com base no lucro presumido será irretratável para todo o ano calendário. A partir do momento que uma empresa opta pelo lucro presumido, ali em janeiro, ou então até o final do primeiro trimestre, essa empresa não mais poderá mudar de regime tributário no resto do ano, a não ser que aconteça alguma coisa que a obrigue a sair do presumido e vá para o lucro real. Mas se não tiver nenhuma obrigação legal, essa empresa deverá ficar no lucro presumido para o resto do ano. É por isso que tem que fazer o planejamento tributário para que a empresa não escolha de maneira
equivocada. Tudo bem? Veja, existem algumas empresas autorizadas a optar. Isso aqui é a base legal, disso que eu acabei de falar. Tudo bem? Nós estamos aqui no decreto 9580 de 2018, o decreto mais atualizado de imposto de renda. A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em relação a todo o ano calendário. Então essa informação aqui que eu acabei de falar para você, você pode encontrar a base legal aqui nesse texto. Tudo bem? A questão dos limites de receita, como nós estamos vendo aqui no parágrafo 2º, relativamente aos limites de que trata esse artigo, a receita bruta oferida no ano anterior será considerada de acordo com o regime de competência ou caixa. Então, uma empresa do lucro presumido, ela pode escolher regime de caixa ou regime de competência para pagar os seus tributos. Somente a pessoa jurídica que não esteja obrigada à tributação pelo lucro real poderá optar pela tributação com base no lucro presumido. Ou seja, antes de nós perguntarmos se uma empresa pode estar no presumido, nós temos que perguntar se ela não é obrigada a estar no lucro real. Porque se ela for obrigada a estar no real, nem tem o que discutir. Ela vai sim ficar no lucro presumido. Tudo bem? Veja, tributos apurados. No lucro presumido, o ISS, o ICMS, o PIS e a COFINS e o IPI são tributados mensalmente, por fora, normalmente, tudo bem? Agora, o imposto de renda e a contribuição social são tributadas trimestralmente. Observação: não existe a possibilidade do imposto de renda e da contribuição social serem pagos anualmente, nem por mês, como nós vemos no Simples Nacional, que os tributos são pagos por mês, e no lucro real, que são pagos ou por trimestre ou por ano, com antecipações mensais. No presumido, a única opção é pagar por trimestre. Tudo bem? Então, por qual motivo é chamado de presumido? Ora, o nome já diz tudo, né? O imposto de renda e a contribuição social, eles sempre são pagos sobre o lucro da empresa, como você viu lá no lucro real. Tá bom? No lucro presumido, esses dois tributos são pagos sobre uma presunção de lucro, de acordo com a atividade do negócio, e não sobre o verdadeiro lucro. Ou seja, comece a entender. Não sei se você já sabia. Nesse regime tributário, esses dois tributos aqui, eles serão pagos não sobre o lucro verdadeiro, mas sobre um lucro presumido. Aí alguém pode estar se perguntando, tá, mas quem é que define essa presunção? A resposta é a Receita Federal. Na verdade, a Receita Federal é apenas o órgão fiscal. Quem define mesmo é o governo. Tudo bem? O governo modifica essas alíquotas na hora que ele quiser, se ele quiser. Tá certo? Então vamos aqui, ó, preste bem atenção. Como o imposto de renda e a contribuição social são pagos sobre o lucro presumido e não o verdadeiro, se o lucro presumido for maior que o verdadeiro, a empresa vai pagar imposto de renda e contribuição social a mais e esse valor é perdido. Consegue entender? Vou já mostrar no próximo slide um exemplo. Mas, se o lucro presumido for menor que o verdadeiro, ela vai pagar menos imposto de renda e contribuição social. Tudo bem? Agora, olha esse texto vermelho. Isso é apenas uma simples dica, mas não é o único critério em uma opção. Vamos continuar estudando e veremos outras opções para que a gente possa comparar os três regimes tributários. Tudo bem? Olha aqui esse slide, ó. Vamos imaginar aqui que uma empresa tem um lucro presumido de R$200 mil, tá? Ela faturou R$1 milhão e o governo presumiu que o lucro dela é 200 mil. Beleza, ela vai pagar tributo sobre 200 mil. Só que, quando a gente faz a apuração contábil, a gente chega à conclusão de que o verdadeiro lucro da empresa foi 150 mil. Por quê? Porque o lucro verdadeiro da empresa é uma coisa. É aquilo que fica lá no caixa da empresa, ou na conta bancária. Mas o lucro presumido, na verdade, ele não existe. É só uma presunção. O governo olha para a atividade da empresa, olha para o faturamento da empresa e diz, de acordo com sua atividade, de acordo com o seu faturamento, o seu lucro é 200 mil. Isso se a empresa estiver nesse regime tributário. Tudo bem? Como está escrito aqui, ó. Se a empresa estiver nesse regime tributário, ela vai pagar mais IRPJ e contribuição social do que deveria. Não é uma coisa óbvia? Ela optou pelo presumido. E o lucro presumido dela foi 200 mil.
Mas devemos analisar o todo, tá? Vamos olhar para o ISS, para o ICMS, para o PIS, para a COFINS, tá certo? Por exemplo, no lucro presumido não existe créditos de PIS e COFINS. Isso aqui é uma coisa que nós temos que analisar. Faturamento. Para uma empresa optar pelo lucro presumido, ela pode ter faturamento de no máximo 78 milhões de reais no ano anterior, ou proporcional ao número de meses, considerando fração de mês como um mês todo. Vejam, vamos aqui a um exemplo. Em 2022, a construtora Sólida iniciou suas atividades no mês de julho, tá? A construtora Sólida é fictício, tudo bem? E teve um faturamento de julho a dezembro de 30 milhões de reais. Nós sempre iremos pegar o mês de início de atividade e comparar até dezembro, tudo bem? Quantos meses de julho a dezembro? Depois a gente faz o seguinte, 78 milhões dividido por 12, que dá 6 milhões e meio. Número de meses de julho a dezembro, 6 meses. A gente pega 6 vezes 6,5, que dá 39 milhões. Tá certo? Acontece que a empresa só teve 30 milhões de faturamento. Resultado, essa empresa poderá optar pelo lucro presumido em 2023, pois seu faturamento proporcional ficou dentro do limite estabelecido. Tá certo? Observação importantíssima. Mesmo ela obedecendo os limites de faturamento, se ela começar uma nova atividade vetada, ela não poderá continuar no lucro presumido. Então, mesmo que a gente olhe para o critério de faturamento, cheguemos à conclusão que a empresa está dentro do limite de faturamento, pode estar no lucro presumido, se ela iniciar uma atividade que seja proibida, ela vai ter que sair do lucro presumido. Tudo bem? Observação. Considera-se fração de mês como um mês inteiro. Por exemplo, se a empresa for aberta no dia 30 de agosto, ela contará agosto para fins de faturamento, tá? Não precisa fazer cálculo proporcional de mês. Observação. A empresa não precisa faturar 6 milhões e meio de reais por mês exatamente. Ela pode faturar mais do que isso ou ficar o mês todo sem faturar, mas na soma dos meses, ela não pode ultrapassar o limite. Ou seja, nesse caso aqui, a empresa foi aberta em julho, tá? De julho a dezembro, ela faturou 30 milhões. O limite proporcional é de 6 milhões e meio por mês. Só que isso não significa que ela tem que faturar 6 milhões e meio no mês, ou no máximo 6 milhões e meio no outro. Não. Ela poderia ficar de julho a novembro sem faturar nada. E no último mês, ela pode faturar 30 milhões. Não tem problema. Tá bom? Desde que, proporcionalmente, ela esteja dentro do limite. Caixa ou competência. As empresas tributadas pelo lucro presumido poderão ser tributadas com base no regime de caixa. Ou seja, só paga os tributos quando receber o dinheiro. A opção caixa ou competência é irretratável para todo ano. Agora, veja bem, tá? No caso de mudança do regime de caixa para o regime de competência no ano seguinte, a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido que adotar o regime de caixa e passar a adotar regime de competência deverá reconhecer no mês de dezembro, tá certo, do ano calendário anterior, aquele em que ocorrer a mudança de regime, as receitas auferidas e ainda não recebidas. Ou seja, no mês de dezembro, tudo aquilo que não foi recebido deverá ser tributado mesmo assim. Eu vou até fazer só um exemplo aqui mais tranquilo para você entender, bom? Vou pegar aqui esse texto. Vamos aqui imaginar que em 2023 uma empresa faturou 50 milhões, tá? 50 milhões. Ela só recebeu 45 milhões. 45 milhões e 5 milhões ainda não recebeu. Em 2023, ela estava no regime de caixa, tá? E decidiu optar pelo regime de competência em 2024. Ora, vamos lá. Ela tem que tomar essa decisão em dezembro.
ela tem que decidir mudar de regime em dezembro. Vamos aqui repetir. Em 2023, a empresa, né, estava no regime de caixa e faturou 50 milhões. Tá, prestou serviços ou vendeu produtos. Só que ela só recebeu 45 milhões em dinheiro. 5 milhões ainda não recebeu. Ok. No dezembro de 2023, ela disse o seguinte, olha, no próximo ano, em janeiro, eu quero pagar pelo regime de competência. Certo. No mês de dezembro, tá? No mês de dezembro de 2023, ela deverá tributar os 5 milhões, mesmo não recebidos. Veja, lembra aqui que ela vendeu 50, recebeu 45 e 5 milhões ela não recebeu e nem sabe se vai receber. O fisco não se importa com isso. O fisco diz o seguinte, olha, se você for mudar o método de tributação, se você quiser sair do regime de caixa para o de competência no ano seguinte, no mês de dezembro, tá certo? Aquilo que você não recebeu, e mesmo que você não saiba que vai receber, você deve tributar. E eu vou cobrar imposto de renda e contribuição social sobre isso. Tá certo? Olha como é interessante, não é isso? Veja, as cotas e a periodicidade. O imposto de renda e a contribuição social, eles são apurados a cada trimestre e deve ser pago em cota única até o último dia do mês subsequente. Então, termina o primeiro período, 1º de janeiro a 31 de março, e deve ser pago até o final de abril. Tudo bem? Opcionalmente, tá? A empresa poderá pagar em 3 cotas, mensais iguais e sucessivas. As cotas devem ser pagas até o último dia útil dos meses subsequentes às do encerramento do período. Nenhuma cota pode ser de valor menor que R$1.000. Ou seja, se o tributo for 1.900, tem que pagar uma cota só de 1.900. Por quê? Porque não vai dar para parcelar de 2 vezes. Senão daria 1.900 daria quanto? Daria, vamos aqui, ó. Tô sem cabeça para calcular isso de cabeça. Daria R$950 por cota. E não é possível. O fisco não permite porque o mínimo é 1.000. Tá? Vamos lá. Qualquer cota inferior a 2.000 tem que ser paga em cota única. Tudo bem? Vamos para a próxima aula, onde nós iremos falar sobre impeditivos para optar pelo lucro presumido. Fazem umas 3 horas que eu estou gravando aula sem parar e a minha cabeça está bem cansada. Vamos lá. Abraço, bons estudos, mande sua pergunta e não esqueça que esse material eu coloquei para você baixar.